Ok, uma vez que nós incluímos o produto, né, seja pela janela de importação, seja pela leitura do código de barra, nós vamos inserir uma caixinha dessa para cada produto que foi inserido na venda, tá? Quando o usuário ele clica na caixinha, nós chamamos essa tela de detalhe do produto. É essa tela de detalhe do produto que nós vamos estudar agora, tá? Então veja que ela tem uma caixinha verde ali atrás, que não se mexe, está lá no fundo, né? Aí nós temos uma primeira caixinha aqui na frente, onde tem uma imagem, o detalhe do produto, tem o estoque, o preço, uma caixa para inserir a quantidade e o total, que vai ser esse preço vezes a quantidade. Aqui embaixo tem um forneça desconto ou acréscimo, daí nós temos aqui esse choice, essa opção de você selecionar desconto ou acréscimo, tá? E aqui novamente o percentual, que vai ser do desconto ou do acréscimo, dependendo do que foi que o usuário informou ali em cima. No final temos uma última caixinha lá com os botões, o cancelar e o confirmar. Perfeito. Vamos ver então como é que isso daí foi implementado aqui no nosso projeto. No nosso projeto, né, nós temos aqui o itens da venda, tá? Nesse itens da venda, nós chamamos o get produto caixa, tá? Até no vídeo anterior, nós tínhamos apenas esse código aqui, ó, no conjunto de vídeos anteriores, até aqui, tá? Esse get produto caixa. Só que eu coloquei o get produto caixa dentro de outro widget. Que outro widget é esse? Coloquei ele dentro de um inkwell, tá? Esse inkwell, ele tem o evento onTap, que é quando o usuário taca o dedo lá, né? No evento onTap, que é parecido com o evento onPressed, nós então vamos navegar para uma nova janela, tá? Que janela é essa? É a janela produto, detalhe, page. E eu passo um título para ela, detalhe do produto. Depois, quando o usuário retornar dessa janela, alguma coisa vai acontecer aqui, ó. Tá? Deixei comentado aqui que eu trouxe de uma outra janela, janela banco, né? Ou agência. Enfim, alguma coisa vai acontecer aqui quando eu retornar da janela de detalhe do produto, tá? Que vai ser nesse then, isso que tem que ser implementado posteriormente, depois que nós fizermos os servidores, tá? Esse produto detalhe page, ela está aqui, ó, produto detalhe page, tá? Então eu vou abrir agora essa página, produto detalhe page, e nós vamos analisar. O produto detalhe page é um stateful widget. Eu tenho aqui um valor controller, tá? Esse valor controller, ele vai servir para eu controlar, vamos dizer, a quantidade. Para o percentual eu preciso de outro, tá? Eu deixei apenas um e vinculei os dois carinhas aqui ao mesmo controller, mas cada um tem que ter o seu controller, tá? Como eu estou na fase de protótipo, eu deixei apenas um por enquanto. Mas você já sabe, nós temos telas que nós utilizamos o Money Mask de Text Controller, né? E se nós tivermos mais do que um widget para inserir valores monetários, tá? Ou valores decimais, melhor dizendo, né? Nós temos que ter um controller para cada, tá bom? Esse Index Selected aqui, ó, é o índice desse choice aqui, tá? Eu tenho que controlar qual foi a opção que o usuário selecionou. E para este controle eu preciso dessa variável inteira aqui. Perfeito. Daí, ó, eu começo a minha tela com o scaffold e o corpo desse scaffold é uma stack, uma pilha, tá? Imagine essa pilha como uma pilha de livros, um acima do outro, tá? Então, quando eu utilizo stack, eu quero dizer que eu vou ter widgets um em cima do outro. Isso acontece? Acontece, né? Tanto acontece como eu tenho ali, ó, um widget lá atrás, né, vamos dizer na posição 0, tá? E na posição 1 eu tenho essa caixinha aqui que está acima dele, é como se fossem camadas, tá? Então, digamos que
Essa caixinha verde está na camada 1. Essa outra caixa branca com o detalhe do produto está na camada 2. Tá? Então, quando eu trabalho com stack, eu consigo fornecer esse efeito, né? Como se tivesse um componente por cima do outro aí. Tá? Voltando aqui então, no meu stack, o filho dele, né, os filhos desse stack, estão empilhados aqui. Ó. O primeiro é um container. Esse container tem a altura 200. Dentro dele eu tenho um box decoration, né, que é a decoração dele. E ele vai ter um gradiente. Esse container vai ter um gradiente. Tá? É um gradiente linear que começa com um teal shade 200 e vai até um teal shade 600. Então veja, ele começa mais clarinho aqui, ó, e termina mais escuro ali no final. Tá? Esse é o primeiro item que tem na minha pilha, no meu stack. O segundo é uma list view builder. E aí dentro da list view builder eu posso colocar os componentes que eu quiser. Tá bom? Essa list view builder, eu defino que ela tem 3 itens dentro dela. Quais são os 3 itens que nós temos na nossa list view builder? Uma primeira caixa, uma segunda caixa e uma terceira caixa ali embaixo. Tá? Então vamos lá. Quem controla os itens da list view builder é o main list builder. Tá? O main list builder está aqui embaixo. Ó. Se o índice for 0, ele vai começar a contar os itens da list view. Não é? Se o índice for 0, ele retorna o cabeçalho da tela. O cabeçalho da tela é essa primeira caixa aqui. Se o índice for 1, ele retorna o conteúdo da tela. O conteúdo da tela, essa segunda caixinha aqui. E se o índice for 2, né, que é o terceiro item, ele retorna o rodapé da tela. O rodapé da tela é essa última caixinha aqui. Tá? E finalmente ele retorna um nulo ali, só para ele ficar com um retorno padrão. Tá? Muito bem, vamos então começar a analisar cada um desses widgets que ele está retornando aqui. O cabeçalho da tela, o conteúdo da tela e o rodapé da tela. E essa tela eu vou analisá-la com mais cuidado, mais atenção, linha a linha, né? Mas você vai ver que as demais telas acessórias seguem o mesmo conceito. Tá? Vai ter um stack, esse stack vai ter uma caixa, depois nós vamos ter um listview.builder com vários itens dentro dele. Tá? Mesmo esquema que eu utilizei para as demais telas acessórias, tá? Quase todas elas. Muito bem, então no cabeçalho da tela eu tenho um container, e esse container já tem uma altura predefinida, que é 350. Tá? Dentro desse container eu também tenho um stack, e os filhos desse stack serão os seguintes. Primeiramente um outro container, e ele tem aqui alguns paddings, né? Inclusive ele tem um padding top 40, que é um padding até alto, né? Então esse primeiro cara aqui, ó, ele tem um padding top 40, tá? E isso acontece porque eu quero vazar essa imagem aqui, ó. Tá bom? Por isso que eu coloquei um padding top em 40 para ele aí. Muito bem. Daí o filho desse cara, desse container, vai ser um material, cujo shape, né, o formato dele é um rounded rectangle border, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, um retângulo com as bordas arredondadas. Em alguns momentos, dependendo do tamanho dele, ele pode se parecer com um quadrado, né? Mas aqui ele está mais parecido com um retângulo, aqui também ele está bem parecido com um retângulo. Mas a gente está analisando esse primeiro aqui, tá? Muito bem, daí ó, elevação 5, para ele ficar com essa sombrinha aqui por baixo dele, tá? A gente tem essa impressão de que ele tem uma elevação da tela, né? Daí o filho desse cara, desse material, vai ser uma column, então a gente vai começar a colocar itens agora dentro dele, tá? O primeiro item que a gente coloca nessa column é uma sized box, é uma caixa, só para dar um espaço na tela. E eu coloquei a altura dela 50, né? Exatamente para bater com esse top aqui, ó, de 40, para ter aquele espaço lá de cima, tá bom? Depois eu trago um texto, né? Esse texto é o título que eu passei para cá. Quando eu chamei a tela, eu passei um título para ela, que foi detalhe do produto, tá?
Então esse detalhe do produto vai aparecer como um primeiro item da tela. Ó. Detalhe do produto. Por que a fonte dele é maior? Porque eu estou utilizando um text theme com headline 6 aqui. Tá? Eu tenho até 6 heads. Tá? Se você colocar o ponto aqui e começar a chamar os headlines, ó, você vai ver que tem até 6. Tá? Esse primeiro é o maior que tem, é um texto bem grande. Tá? Daí ele vai diminuindo do tamanho. Okay, ó, lá em cima. Extremamente largo. O segundo, muito, muito largo. O terceiro, muito largo. O quarto, largo ou grande. Né? O quinto é usado para um texto grande em diálogos. Tá? Por exemplo, o ano e o mês no diálogo que está sendo exibido. E o sexto ali, usado para textos primários em barras ou em diálogos. Bom? Ok, então é esse sexto que eu estou utilizando. Né? Qual é o tamanho dele? Esse tamanho aqui. Tá? Para mim está de bom tamanho aí para essa opção que eu desejo. Daí eu trago um divisor. Esse divisor é essa linhazinha aqui, ó. Tá? Se você colocar apenas divisor, né, sem colocar essas opções aqui, vai aparecer uma linha bem fininha, tá? Para você aumentar a largura da linha, você utiliza esse cara aqui, ó, thickness, tá? E o indent e end indent é para você ir dando um espaço para as bordas. Como assim? Por exemplo, o indent aqui tá 10, então ele vai dar um espaço aqui, ó, de 10 pixels entre a linha e a borda. Se eu colocar 50, ele vai dar um espaço e a linha vai começar a ser desenhada bem aqui, tá? Para eu dar esse espaço no lado esquerdo, eu utilizo o indent. Para eu dar um espaço no lado direito, eu utilizo o end indent. Tá? Então, o end indent é o mesmo esquema, só que do lado de cá. Tá bom? Veja que o indent aqui é 10, mas eu tenho outra linha ali embaixo. Ó. Ela já está mais afastada do que essa, tá? Então, provavelmente o indent aqui é 20 ou 30. Algo assim, a gente vai já ver quando nós chegarmos nessa linha aqui. Tá bom? Muito bem. Depois, o meu próximo item é um container. Esse container tem a altura 20. O filho do container é uma linha. E nessa linha, eu tenho aí um conjunto de filhos, né? Sendo que o primeiro é um expanded. Esse expanded vai ter como filho uma list tile, cujo título é um texto 145, aqui ó, e cujo subtítulo também é um texto estoque. Tá aqui ele, tá bom? O primeiro item da minha linha, né? O segundo item da minha linha também é um expanded, cujo filho é um list tile. Daí vem lá o valor no texto e no subtítulo, né, no título vem o valor e no subtítulo vem o preço, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Tá? 2 itens dentro de uma row, dentro de uma linha. Né? Muito bem, terminei então a minha linha, o meu container que tem a linha dentro. Agora eu tenho um padding. Tá? Nesse padding eu dei ali um espaço 45 para ele, no topo, dei alguns espaços aqui na esquerda e na direita e também no bottom. E eu sugiro que você execute a aplicação no dispositivo e vá alterando esses valores e salvando para ele dar um hot reload e você ver o que vai acontecendo na tela, para você compreender melhor esse esquema do stack. Tá? O filho desse pad é uma column. O primeiro item dessa column é um divisor, de novo, que é esse aqui, ó. Tá? Esse divisor também está com o indent 10 e o end indent 10. Interessante, né? O nosso divisor lá de cima também tinha o indent 10 e o end indent 10. Só que ele ficou maior que esse. Por quê? Porque esse divisor aqui, ele se encontra dentro de um padding. E esse padding já está dando um espaço aqui de 16 na esquerda e 16 na direita, tá?
Então, o que é que está acontecendo com esse divisor aqui? Ele deu um espaço de 10 na esquerda, então ele somou esse espaço com outros 26 ali do pad, ó, com outros 16 do pad, então o total é 26, tá? Então, essa distância que você está vendo daqui para cá, ó, é de 26 pixels, tá bom? 10 sendo utilizado pelo idente do divisor e 16 sendo definidos pelo left do padding. Ok? Muito bem. Continuando então, debaixo do divisor nós temos um text form field. Esse text form field, o teclado dele é numérico, e o controller dele é o valor controller. O decoration dele, ele vai pegar um decoration persist page, né, lá no nosso view utilib. Então nós passamos informe a quantidade desejada, quantidade e um false aí para as opções. Deixa eu me lembrar quais são as opções. Se é para aplicar pad ou não, nós não pedimos para aplicar pad nesse caso aí. No onSaved nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos guardar o valor que ele digitou em algum lugar, nós não temos ainda esse lugar, né? E no onChanged nós podemos informar que o form foi alterado, se nós tivermos um form aqui dentro, tá? Neste caso eu não coloquei um form, como eu fiz nas telas de persistência, tá? Então se nós precisarmos, né, de repente o usuário está nessa tela e ele alterou aqui alguma coisa e antes de sair, né, vamos dizer que ele clicou aqui neste botão para sair, mas não confirmou lá embaixo, nós podemos perguntar para ele, você alterou alguma coisa, você vai confirmar ou não? Ou, né, nós podemos nos livrar desses botões aqui, confirmar e cancelar, e tudo que o usuário for fazendo, a gente já vai salvando, tá, automaticamente, né? Como acontece com o Trello ali, muitas vezes, né? Nós estamos digitando alguma coisa e já está salvando, né? Muitas vezes você não precisa clicar no botão salvar, já está valendo, tá? Nós podemos criar este conceito aqui, ou usar este conceito aqui, não criar, usar o conceito, né? O cara colocou a quantidade de 50, a gente já atualiza aqui o valor total, né? Atualiza a quantidade, tá? Ele clicou em desconto, forneceu 10%, a gente já atualiza todos os valores aqui na tela, tá? A gente já vai confirmando de acordo com o que ele vai fazendo, tá bom? E aí nós não precisaríamos aí dos botões cancelar e confirmar. É algo a se pensar, tá? Muito bem. Voltando aqui, abaixo do text form field nós temos um container. Esse container tem uma linha e essa linha, como filho, tem um expanded, tá? Esse expanded, então, ele vai ter os textos do valor total, tá? O mesmo conceito que nós utilizamos aqui em cima, com essa linha e dois expandeds, nós usamos lá embaixo. Temos também uma linha, mas dessa vez apenas com um expanded. Aqui, ó, tá? Aqui em cima nós usamos uma linha com dois expandeds. Aqui embaixo nós usamos também uma linha, mas apenas com um expanded, e ela já deixa centralizado para a gente, tá bom? E aí nós terminamos aí o nosso cabeçalho dessa página. Ainda não, ainda tem mais um detalhe, né? Nessa página aqui tem essa figura lá em cima, ó, tá? Que é essa figura aí. Essa figura ela fica numa linha, tá? Essa linha nós vamos ter como filhas dela, no caso aqui vai ser apenas um filho, que é um material, com a elevação 5. O shape dele é um circle border, por isso que ela fica assim, ó, circular. O filho desse material vai ser um circle avatar, tá? O radius que a gente passa para ele é 40. E nós colocamos uma imagem de fundo, que eu estou carregando aqui das minhas imagens que estão no Assets, tá? Eu estou carregando esse produto icon, esse ícone fixo aqui para o produto, tá? Mas, se por um acaso, nesse produto que nós estamos inserindo, ele tiver uma imagem anexada a ele, nós podemos exibir a imagem do produto aqui, tá? Então, não tem imagem, mostra essa imagem para essa imagem fixa aqui, tá? O produto possui uma imagem anexada a ele, a gente apresenta aqui a imagem do produto. Então, fica legal dessa forma aí, tá bom? Muito bem, agora sim, nós concluímos a nossa primeira caixinha ali, que é o cabeçalho da tela, tá? Agora nós temos que estudar o conteúdo da tela. Vou clicar aqui, vou pressionar F12
Aí nós vemos aqui para o método conteúdo tela, né, que vai me retornar um container também, né, que é esse cara aqui de baixo, ó, conteúdo da tela, tá bom? Então no conteúdo da tela, ele começa com uma altura, 200, tem uma altura fixa. O filho dele, do container, vai ser um stack, tá? O stack, como filhos, vai ter a princípio um container, é o primeiro filho dele. Daí ele tem lá um padding definido. O filho desse container é um material, de novo com um retângulo, né? O shape dele é com as bordas arredondadas. Ele tem a elevação 5, a cor dele é branco. E o filho dele é um padding. Esse padding coloca um espaço em volta dele, né, que ele está aplicando para todo mundo aí, um espaço de 16 pixels, tá? E o filho desse pad é uma coluna. Ele começa a informar aqui, né, os dados que vão preencher o meu componente. O primeiro é um texto, forneça o desconto ou acréscimo. Aqui, ó, forneça o desconto ou acréscimo, tá? Daí vem quem aqui embaixo? Um divisor. Um divisor, tá? Esse divisor, ó, tem 10 e 10. Mas, novamente, ele parece ser maior do que 10, né? Parecido com esse daqui, ó, do estoque. Por que que isso acontece? Porque os filhos dessa coluna, né, essa coluna já é filha de um padding. E esse padding já aplicou o padding de 16 em todos os lados. Então, novamente, nós temos aqui 10 mais 16, que é igual a 26. Tá? Abaixo do divisor eu tenho um center. Esse center, o filho dele é um wrap. Tá? E esse wrap, ele vai colocar como filhos dele as minhas opções, que são o chip. Tá? Eu tenho vários tipos desses chip aqui. Ó, tá? Você pode dar uma pesquisada por eles na internet. Tem esse chip que é equivalente a um radio button, né, ao rádio button, tá? Que é esse choice aqui, ó. Você seleciona um e ele deseleciona o outro, tá? Você vai ter um chip que é referente a um checkbox, né, aquela caixinha de seleção. Você pode selecionar mais do que um ao mesmo tempo, tá bom? Neste caso aqui eu quero utilizar o choice, né, o choice chip, tá? Porque eu quero que o usuário selecione ou o desconto ou o acréscimo, tá bom? E dentro do chip, né, você é que desenha ele, tá? Você coloca aí o que você quiser dentro dele. Normalmente é um texto que se coloca dentro dele, mas você pode colocar outros widgets caso você queira, tá? Então, o índice dele aqui, ó, vai ser um autoincremento, né? Não um autoincremento, tem que ser um incremento, tem que ser um número diferente do outro, tá? Então, esse meu primeiro chip aqui, o índice dele é 0. Esse meu segundo, o índice dele é 1. Se eu tivesse um terceiro, o índice dele seria 2. E por aí vai, tá? Quem vai controlar se ele está selecionado ou não é esse set state aqui, tá bom? Então, se o valor aí for 0, ele vai ficar selecionado, e se o valor for 1, ele vai ficar selecionado, né? E quem é que vai dizer se o valor é este ou não? É o fato de o usuário estar selecionando ele, tá? O usuário selecionou o primeiro, o valor dele vai ser 0, então automaticamente ele vai ficar selecionado, tá? Se o usuário selecionar o segundo, o valor vai passar a ser 1, automaticamente ele vai ficar selecionado, tá? Por isso que nós precisamos desse index selected, que está definido lá em cima. Nós precisamos dessa variável inteira aqui, ó, para realizar o controle do nosso choice, tá? Muito bem, continuando então aqui, depois que eu tenho as minhas opções, eu tenho um text form field, que é para eu colocar o percentual. Aí, ó, ele está vinculado ao valor controller de novo aqui, isso aqui não está correto, tá? Nós temos que ter um controller para cada widget, tá? No caso desses widgets aí de valores decimais, né? Mas como a gente está aqui na fase de protótipo, não tem problema por enquanto. A gente só tem que alterar isso daí quando o sistema começar a valer, né? Quando nós estivermos trazendo dados aí do servidor, tá bom? Ok, essa é então a minha segunda caixa. A minha terceira caixa, que é o rodapé da tela, é aqui que contém os dois botões, tá? Então ela começa do mesmo jeito, ó. Começa lá com um container, que tem um stack, que tem um container,
que tem o material, que tem as bordas arredondadas, que a cor é branca, que tem um padding, mesmo esquema, começa do mesmo jeito, né? Inclusive nós podemos até colocar parte desse esquema aqui lá na View to Lib, tá? E de repente chamar esse cara da View to Lib, passando para ele apenas aí as demais opções para ele montar para a gente a nossa caixinha, tá? Caso você queira fazer isso, você pode fazer para deixar menos código nessa tela aqui, tá? Quais são os filhos então dessa coluna, no caso dessa última tela, dessa última caixinha, né? Vão ser uma linha, tá? Aqui embaixo nós vamos ter uma linha, e essa linha vai ter dois botões, né? Então essa linha, os filhos dela, primeiro um expanded, esse expanded vai ter um raised button, o filho dele vai ser um text, cancelar, com a cor vermelha. O onPressed ele está apenas aí fechando a tela, tá? O outro daí para separar um botão do outro nós colocamos uma size de box, tamanho 10, a largura dela, né? Daí vem de novo um expanded, um raised button, agora o texto é confirmar, a cor é verde, tá? E também ao clicar nós estamos apenas fechando a tela, tá bom? Que é o que acontece quando nós clicamos em um outro botão aqui, né? Não está fazendo nada por enquanto, nós apenas fechamos a tela, tá? Lembrando que nós temos que considerar aquela opção de descartar esses botões e deixar tudo mais fácil aqui para o usuário, né? Alterou, tá valendo, saiu da tela, tá? 100%, tá? Se quiser alterar de novo, volta aqui, altera, né? Então ele não tem ali essa preocupação de ficar clicando no cancelar, no confirmar, né? De repente apenas um botão OK para ele sair da tela e retornar para a tela anterior, tá? Então pense sobre isso, ok? E forneça de repente alguma sugestão lá no Trello para nós trocarmos alguma ideia, tá? Então é isso, essa tela do detalhe do produto, nós demoramos um pouco mais na explicação dela aqui, porque é a primeira vez que você vê essa tela, tá? Mas você vai ver que as outras são bem parecidas com ela, né? Então nas outras nós vamos ser um pouquinho mais rápidos, né? Na explicação, pois basicamente é a mesma coisa, alterando apenas os elementos da tela.